tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2011, sábado. O verbete é o 1838. Tem 5 páginas, 47 elogias e 18 máximos. Eu recomendo ver o detalhismo, que tem 13 máximos. Tema: fulguração parapsicosférica. A especialidade: energossomatologia. Definologia: a fulguração parapsicosférica é a exaltação temporária, nitidamente paraperceptível, da energosfera acesa de determinada consim, em função da potencialização das energias conscienciais dessa consciência sensitiva, epicêntrica, detonadora dos parafenômenos sobre si própria, no holo pensene vigoroso, ou até mesmo irradiando pela psicosfera do grupo de pessoas no ambiente. Então, isso aí nós vamos estudar hoje aqui, é a catarse parapsicosférica. O ato de chamar a atenção espontaneamente, a expansão rápida da parapsicosfera, a liberação energética intensa e paraperceptível, a incidência e frequência dos parafenômenos, a origem do fenômeno do estado vibracional do epicom, o parafenômeno com 2 epicons bioenergéticos, o emissor e o receptor, os nevoeiros bioenergéticos. Agora aí vem o processo da central intrafísica de energia e a central extrafísica de energia. Agora, nós temos na argumentologia resultados, 4 efeitos positivos das ocorrências adstritas aos parafenômenos, das fulgurações parapsicosféricas. E tem também a taxologia com a fulguração parapsicosférica, classificada em 3 categorias. Na remissiologia, nós temos 5 dos verbetes, dos 15 verbetes. Abordagem bioenergética, autodiscernimento energético, chispa discernidora, energosfera pessoal e interleitura parapsicosférica. Frase enfática: através das práticas interassistenciais, a fulguração parapsicosférica torna-se parafenômeno habitual, incorporado à sinalética energética e parapsíquica do ser desperto veterano. Você vivencia a condição da fulguração parapsicosférica? Em relação a você e às outras consciências também? De que modo? Esporádico ou contínuo? Agora, pergunta: quando faço TENEPS, aproximadamente na metade, tem facilidade em sair do corpo involuntariamente. A dúvida é se o trabalho continua com o meu soma e o amparador, ou preciso estar dentro do soma para as esterilizações? Faça a experiência e veja a opinião do seu amparador. Aqui não precisa dessa pergunta. Toda consciência, quando planeja sua própria ressoma, já sabe com que idade e como irá dessomar? Não. A maioria é bicho, fechado, casca grossa, não sabe nada. E nem prepara muitas coisas não, é no tapa, faca no peito, imposição da própria vida. Tem a forte impressão de que a ciência reconhece a vida após a morte e a vida em outros planetas. Não, eles não querem saber disso, são os bobocas. O senhor saberia por que a ciência não divulga todo o seu conhecimento ao público? Não, eles fazem o que podem, porque tem que divulgar aquilo que eles arranjam para arranjar mais dinheiro para poder fazer pesquisa. Seria devido às razões religiosas ou governamentais? Não, são eles mesmos, são fechados. Isso aí, com o tempo, você é casca grossa, não entende o que é estado vibracional, energia, parapsiquismo. Isso aí, com o tempo, eles vão chegar aí. Calma. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Escuta só, a gente ontem era anta, tigre, lioa, isso aí é... Tenho um concunhado que há 4 anos deixou o crack. Estou tentando introduzi-lo no estudo da conscienciologia. Já leu o livro A Viagem da Sabedoria. O autor é Andy Andrews. O senhor conhece o livro? Pode comentar? Não conheço o livro. Qual livro posso dar de presente para despertar o interesse dele? Seria a nossa evolução? Talvez, você olha bem. É preciso de ver o nível intelectual da pessoa, né?
a gente dar o livro com calma. Em numerologia, página 36, poderia nos explicar com mais detalhe os 7 indícios? O caso todo é o seguinte, a numerologia aqui, está falando aqui do indício. A exteriorização ectoplásmica é indício. A pessoa nota que começa a coçar os buracos dela e todos os orifícios do corpo humano. O indício de assistencialidade efetiva, quando ela vê o resultado que houve positivo da situação. O indício da amparabilidade extrafísica, quando ela sente o amparador de função junto dela. O indício de veracidade discursiva é a hora que você fala a verdade e os fatos confirmam, é a averbação. O indício da incorruptibilidade cosmoética é o CPC funcionando na prática. O indício de hiperacuidade consciencial é a pessoa ampliar a capacidade acima da média do ponto de vista multidimensional. O indício do acerto evolutivo é quando as coisas melhoram e o caminho se abre escancarado. Quais são os primeiros sinais que ocorrem em cada um desses itens? Pois é isso que eu falei. A fulguração parapsicosférica pode ocorrer independentemente da vontade dessa consciência epicêntrica, como se fosse uma segunda natureza dela? Pode. Isso tudo acontece. Interaciologia, página 36, quinta linha. De que forma funciona o mecanismo interativo pensenização imantação? A pensenização é quando a pessoa começa a fixar muito aquilo que ela pensa, ela imanta as coisas que correspondem àquela ideia. E isso às vezes pode chegar numa coisa positiva ou pode ficar numa ideia fixa, que é o monoideísmo, que é negativo. Aí depende do que é que a pessoa quer. Agora, o binômio conação volicionina. É a pessoa, então, que tem a interação dela, o sinergismo dela, a interatividade dela com a energia da sua consciência. Ou seja, através do seu processo de vontade, que é a volicionina. Agora, antagonismologia 37. Quais são os pontos de diferenciação entre o antagonismo, resplandecência para a psicosfera fixada e fulgurações para a psicosfera fugazes, além do tempo de permanência de cada uma delas? É o nível evolutivo da pessoa. Por exemplo, essa fulguração, às vezes, um evoluciólogo já tem isso quase que o tempo todo. Isso às vezes acontece. Um serenão tem isso o tempo todo. Eu quero dizer para vocês que hoje, lá para 5 horas, eu vou lá no discernimento para ver o processo do ECP1. O ECP1 tem um livro que eles deram para o povo que trabalha lá, que é fora de série isso aqui. Foi o Rodrigo que fez aqui o levantamento disso aqui, junto com a turma lá do ECP1. Mas a disposição aqui do material está muito didática. Quem não viu isso deve apreciar que vale a pena ver, para fazer os próximos cursos, as coisas todas. Se alguém quiser ver, está aqui. Isso foi distribuído para a turma responsável lá. Uma outra coisa, eu estou aqui com um álbum de fotos que foi tirado, sabe, pela Camille. Vocês sabem quem é a Camille? Ela, não sei se ela está aqui agora, ela está aqui, é aquela moça que está lá. Ela é da televisão, ela está sempre aqui conosco. Essa é a minha chapa de muito tempo. E ela tirou aqui umas fotos nossas aqui do Jardim do CAEC. Uma beleza as fotos. A máquina, ótima. O verde que aparece nas folhas aqui fica mais bonito que o vermelho das flores. Eu não entendi essa. Tão bonito está. Agora, ela tirou um dia que houve muita lufada e houve o processo dos processos de busto, onde ela tirou aí, está começando a distribuir. Então, tem cada foto, aí, ó, é cada foto fora de série. Negócio bonito mesmo. Ó. Vale a pena ver isso aqui. Isso é obra dela lá. Ela que tirou as fotos. Agora, gente, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Muitos de vocês estão escrevendo. Uns escrevem artigo, outros verbetes, outros livros. Então, eu queria só lembrar o seguinte. Quando você escrever as coisas, você deve fazer a biblioteca desse seu material e, de vez em quando, deixa passar um ano, você vai rever o que você escreveu. Isso é que nós chamamos de repenselizar, revisar, revisitar, reverificar. Isso é muito importante. Por quê? Você vai ver aumento na sua cabeça, os acréscimos, os detalhismos, vai ver também a expressão ou evidência do seu crescimento.
Se você cresceu ou não cresceu no ano. Através do que você escreve, você vê o nível que você alcançou. Toda obra, vocês têm que lembrar e pôr na cabeça, ela é sempre inacabada. Não existe obra definitiva em nada, coisa escrita, que sempre pode ser revisada, aumentada, ampliada, aprofundada. Então eu gosto de lembrar sempre essas coisas mais importantes para ajudar vocês. Hein? A releitura é justamente a base, é isso. Esse verbete é sobre isso. Eu estou só lembrando por causa do processo de repensenizar, revisitar. Isso é importante. O povo às vezes esquece, escreve e esquece, não quer saber mais daquilo. Isso é bobagem. É bom ver lá o que é. Então uma pessoa depois de um ano fala assim, se eu fosse escrever hoje eu ia acrescentar aqui, enriquecer isso, ia ser diferente. Pode falar. Essa potencialização, a fulguração para a psicosférica, quando é de tipo assim, por exemplo, energossomática, psicossomática, mental somática, dá para perceber isso? Dá. Agora o processo é o seguinte, a pessoa muda, né? Tem aquela pessoa que gosta muito da moça. Então, chegou a moça para conversar com ele, depois de algumas horas que ele não via. Então chega e ele vê que parece que ela está diferente. Ela está com o rosto mais resplendente, alguma coisa que houve. Isso, às vezes, é a parapsicosfera que está ampliada, grande. E ele não está sabendo que ele é casca grossa, não entende nada, é cego, amaurótico. Então, isso acontece nas melhores famílias. Todo mundo passa por essa fulguração. Mas segundo agora, o problema é que a maioria não sabe e, às vezes, nem a própria pessoa nunca ouviu falar nisso. Conforme a taxologia aqui, Sim. Se ela é energossomática, psicossomática ou mental somática, dá para distinguir. Pois é, aí ela vai ver o que é que acontece, qual é o momento que isso acontece. Mas estou dizendo, uma outra pessoa pode distinguir. A outra pessoa que geralmente vê. Vê aí, dá a para pessoa, ver. às vezes, acontece isso, a maioria é assim, a maioria tem a fulguração e não sabe nada. Nem sabe que houve alguma coisa. Às vezes, a pessoa chega e fala assim, hoje eu estou me sentindo muito bem, estou em estado de graça. Às vezes ela está cheia de energia. Professor, aqui, professor, letra B, página 36, binomiologia. O binômio intrafisicalidade medíocre e extrafisicalidade lúcida. O senhor poderia aprofundar, por favor? Intrafisicalidade medíocre é o processo da pessoa nessa vida humana não valer nada. É zero à esquerda, tá certo? Mas extrafisicalidade, ela tem extrafisicalidade. Então, por exemplo, ela pode trabalhar extrafisicamente o tempo todo e ser alguma coisa. Então, por exemplo, um serenão que é anônimo, às vezes ninguém dá valor para ele aqui. No entanto, ele está trabalhando com um continente inteiro, com as energias, com o parapsiquismo. Isso que é o processo da fulguração. Agora, por exemplo, quando a pessoa tem capacidade ou hiperacuidade parapsíquica para detectar o problema da parapsicosfera, ela vê isso aí na pessoa, a fulguração. Então, por exemplo, essa fulguração pode diagnosticar, identificar o serenão. Tá bom, obrigada. Professor, aqui, professor. No detalhismo aí, sinergismologia, é a quarta linha, ou melhor, a terceira, sinergismo, omissão superavitária voliciolina. A omissão superavitária, é isso? Pois é, o sinergismo, omissão superavitária volicionina. O caso é o seguinte, é a pessoa, então, que tem as energias que ela usa e ela não entra nas coisas erradas, porque ela viu pela energia dela que aquilo não valia a pena. Então ela tira o corpo fora, na hora justa. E isso tudo é a volicionina, é a energia dela. Ela limpa o ambiente, ela se encapsula, não entra naquilo. Tem de tudo. Às vezes é necessário, né? Uma pessoa é chamada para uma festa. Chega lá, daí a pouco, aquela festa vira numa toxicomania generalizada. Ela não entra naquilo, encapsula e cai fora.
Ok, e esse item aqui, interaciologia, é a interação, atributos intraconscienciais e atributos extraconscienciais. A especificação desses atributos, num caso e no outro aí. O intraconscienciais, os atributos, são a sua imaginação, memória, elaboração de pensamentos, juízo crítico. Atributos extraconscienciais são os processos que você usa para ver, por exemplo, a sua clarividência é capaz de ver o passado da pessoa, a imagem dela, a psicosfera dela, o que aconteceu. Pode ver até uma retrocognição que ela não teve. Isso tudo são atributos extraconscienciais, fora de você. Sua percepção é de você, mas está fora. O que mais? Professor, aqui. Sim. E qual seria a diferença entre a fulguração parapsicosférica e a Primener? A Primener é uma série de condições de euforia que você tem, de euforia. Então você se sente numa primavera e aquilo é grande. Agora, numa condição dessa, a pessoa pode estar soltando energia ou não, depende das circunstâncias. Ela pode ter essa fulguração ou não, isso varia. Entende? Porque ela pode se sentir bem, mas ela camufla tudo que tem. Professor, tem relação a fulguração com o dia matemático? Não, isso aí não necessariamente. Depende da pessoa, né? O que ela vai fazer, como é que é. Mas tem gente que não sabe de uma coisa e não conhece a outra. Agora, a fulguração, ela às vezes é espontânea. Essa espontaneidade pode aparecer em qualquer dia, qualquer situação, depende. Mas não tem relação, não necessariamente. O dia matemático, às vezes, é outra coisa, por causa do processo de organização da pessoa, disciplina dela. Entende? O que você queria, Laura? Eu queria saber se essa fulguração está relacionada com a euforia. Ou ela pode provocar euforia ou tem relação com a euforia? A euforia, às vezes, é que provoca ela. Tá certo? Vai provocá-la, provocar essa fulguração. Porque a pessoa está se sentindo bem, aquilo se expande. E funciona nas energias. Aquilo vai para o ambiente, vai para o holopensene, melhora. Tudo isso tem relação. Agora, essa fulguração não é muito falada, porque ela passa despercebida. O povo não dá valor para isso. Mas isso é muito sério. Eu, por exemplo, às vezes, eu marco para conversar com certas pessoas. Chega lá, aquela pessoa que queria falar, ela está apagada. E vejo que uma outra está acesa. Eu, então, olho mais aquela que está acesa, é da fulguração. Então, isso orienta o encaminhamento das relações, dos contatos, da vida humana, para quem entende o assunto. Né? Ivaldo, quem está nesse estado de fulguração e já consegue perceber, deve fazer assistência nessa hora, deve jogar energia para os outros? Não, depende, porque às vezes a pessoa está assim horas. Aqui, ó, lá pelas tantas eu falo aqui, ó, na tecnologia, a técnica da mega euforização. A mega euforização, ela pode chegar nisso. Entende? Agora, é muito engraçado, é quando você encontra uma pessoa e fala assim, você está diferente, você está mais bonita, o que foi? Você foi no beauty parlor? Às vezes não é, é a mega fulgura, entende? É a fulguração, aumentou, uma mega fulguração. Mas, Valdo, por exemplo, uma pessoa que ela tem um bem-estar íntimo constante ou quase constante, por exemplo, ela vai viver assim. Vai viver nessa condição. Assim que é evoluciona o serenão. Então eu deduzco em testes que você vive nessa condição. Não, eu ainda tenho ainda minhas coisas, ainda brigo com você, brigo com a Andréia, mas faz parte com a Adriana, faz parte do meu serviço. Eu não posso viver nessa. Fazendo o que eu faço, não dá. Essa noite eu trabalhei e foram tirados 4 consciências bravas, 2 mulheres e 2 homens. Em horários diferentes, mais ou menos entre 1h e 5 da madrugada. Eu trabalhei 4 vezes à noite. Há muito tempo que eu não trabalho tanto. Agora, tinha uma delas que eu sei que não tinha nada a ver conosco, é processo de fora. Eu vi por causa do jeitão.
O jeitão não era daqui. Agora, 3 é coisas nossas aí, dessas coisas que estão ocorrendo e tal. Ivaldo, se essa consciência não era daqui, que rá por trazê-la hacia aqui? Algum tipo de conexão, Então, né? os nossos amparadores, né? Eu pertenço a um max-mecanismo brabo, forte, sério. Professor, aproveitando aí, o senhor está comentando as técnicas, poderia aprofundar a técnica energética dos 30 metros? Tem a tecnologia? técnica... Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Está ao lado da técnica da A técnica energética mercurização. dos 30 metros. Não, isso aí é bom você ler, que tem isso escrito. Eu já fiz até artigo sobre essa história. É você ver o negócio à distância, etc. E poder participar disso à distância, a sua energia. Então é um negócio sério. Entende? Sim. Pode falar. Às vezes, no curso acoplamentário, quando tem 2 pessoas fazendo um acoplamento, e parece que alguém na multidão, naquele acoplamento, dá uma iluminada. Isso teria alguma correlação com esse fenômeno? É isso aí. Porque aí, do nada, aquela pessoa ilumina. Uma pessoa que dá aula, se ela prestar bastante atenção na audiência, Os alunos também. ela vai ver isso logo. Qualquer um. Isso aí é coisa acoplamentário, não é só no laboratório acoplamentário, é a vida inteira você está no acoplamentário. Para quem tem olhos de enxergar, vai enxergar a fulguração por todo lado. Mas como é que a gente Eu chego num local, uma repartição, tem que falar com alguém. Eu olho assim e vou escolher aquela pessoa que eu vejo que está com a psicosfera melhor. Às vezes tem gente que está muito melhor, porque às vezes tem outros que estão super apagados, nem existe. Então é muito melhor. Com isso eu abro o caminho. Por isso que as minhas coisas quase sempre abrem caminho e pega, e chama atenção em torno. É sempre assim. Que eu vou onde dói. Eu procuro o melhor. Eu não sou bobo. Sim. Eu vejo aqui, né? A hora que você escolhe quem que vai. Agora, às vezes o melhor que eu procuro é o melhor da assistencial. Então, aparentemente, é a pior pessoa. Sim. Está entendendo? Mas é o melhor, dentro do contexto, daquele momento evolutivo. Agora, essa fulguração, eu estou falando nisso, porque o povo isso passa muito despercebido. Vamos ver se agora vocês olham que eu coloquei 13 máximos no detalhismo, para a pessoa entender. E você não achou nenhuma repetição nisso aí, não? Não. Você de estudar, tem muita coisa. Olha antagonismologia, o que não tem, é muita coisa que tem. Agora, tudo para ver se o povo entende o que é que vem a ser a fulguração. E eu falei, só fulguração para a psicosfera. Tem casos que a pessoa vai ver que é uma verdadeira mega fulguração. É muito maior, o negócio é grande. Então, vale a pena ver. E é por isso que eu chamei aqui exaltação para a psicosférica, exuberância para a e catarse para a psicosférica. Está na sinônima. Está certo? Valdo, a página 36, a última linha aqui, Sim. é pensinização e imantação. Essa imantação aqui está no sentido de atração, a pessoa ela fica imantar, atraente. é atrair. É isso. Grudar. É isso mesmo. É isso aí. Está certinho. Professor, Sim. aqui na letra A. Na página 36, interaciologia, aprofunda um pouco sobre a interação etologia volicionina. Aonde que está isso aí? Na página 36, Sim. interaciologia, na última linha. Interaciologia. Última linha. O que você quer? Falar um pouquinho sobre interação, etologia volicionina. Interação, etologia volicionina, é essa? Isso. Etologia é a ciência do comportamento, você sabe. É a ciência da conduta da pessoa, a conduta social dela. A volicionina é a energia consciencial que eu chamo como se fosse a gasolina da vontade. Então é isso. Qual é a sua conduta e a energia que você usa para usar essa conduta. O caso é esse. Tá certo? Ok.
Obrigada. Alô? Pode falar. É sobre o... Alô? É sobre a energocracia que está em politicologia. Existe já isso já aplicado, energocracia, em algum lugar? Politicologia, o que é que você está falando? É o energocracia. A Isso já energocracia. Já existe algum planeta, esse tipo de... Não, a energocracia é o processo de ter muita energia nas coisas. Por exemplo, é preciso de ver o que a pessoa faz um regime político com a energia. Olha lá no Egito, que agora que o ditador lá apelou e caiu fora. Então, veja, 18 dias eles trabalharam naquilo. Isso aí é energocracia. Usaram a energia, não houve 300 mortes, mas não houve uma revolução interna, uma luta intestina. Não teve nada disso lá. Entende? Isso é energocracia. É utilizar o processo das energias conscienciais. É onde tem muita energia funcionando. Ok. Aonde está em funcionamento. Por exemplo, a China é uma energocracia. Eles colocam lá 1 bilhão e 200 milhões de pessoas trabalhando. A mão de obra é baixa e todo mundo está funcionando. Eles estão comendo pouco a pouco até os Estados Unidos. O Império Americano está caindo. A China está aparecendo. Isso é energocracia. Mas por causa de utilizar a energia consciencial... É porque os Estados Unidos só usam a energocracia deles para matar os outros. Ah, tá. Entende? É guerra, guerra, guerra. Todo o dinheiro é aplicado nisso, tal, ao Pentágono. Loucura. Ok. O Império está caindo. Vamos ver se vai cair mesmo, como é que é a situação. A tendência é que... A gente também já está cheio disso. Não é só da ditadura, mas os Estados Unidos também. O modo deles não é bom. E o Obama está bem apagadinho também, né? O Obama já apareceu para ver se faz alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele está tendo problema. Vamos ver o que dá, né? Desafio, né? Ele é fraquinho também, ele não é grande coisa, não. Ainda não mostrou para que veio, né? E essa, que mais? Na argumentologia, na página 38, tem o terceiro parágrafo, promoção. O terceiro parágrafo. Gostaria que o senhor falasse mais sobre esse parágrafo, que se coloca como um fator desencadeante mais relevante. Mais relevante, né? Na produção da fulguração parapsicosférica é a afinidade, o rapport do repicon, homo-mulher intermediário, simultaneamente com a consciência amparadora e com a consim megafocal afora, em certos casos, outros amparadores extrafísicos, inclusive da própria pessoa megafocal. O caso todo é o seguinte: a coisa mais importante aí é essa promoção desse fator desencadeante da fulguração. Por quê? É aí durante um processo de assistencialidade, aonde tem o assistente que é consciente, o amparador extrafísico que é consciente, outro amparador do assistido que é consciente e a consciência assistida. Então isso é o melhor que tem em matéria de rapport, de fulguração, para mostrar a realidade. Numa hora dessa, aquele campo energético instalado é mais potente, mais intenso, mais útil, mais profícuo, mais eficaz. Tudo otimizado, né? Tudo melhor. É o que acontece nas dinâmicas parapsíquicas, é o que acontece no É o que acontece aqui nas nossas mega-euforizações. Isso acontece. Se a pessoa for olhar, ela vai ver isso tudo. De vez em quando, a pessoa que senta ali, a hora que a gente vai fazer a mega-euforização, a hora que acaba, ela está toda resplandecente. Eu, às vezes, tenho até dificuldade de ver, porque fica tudo branco. Isso é fulguração. Limpou o ambiente, às vezes. Uma pessoa não pode ter essa fulguração se ela tem qualquer bloqueio de energia carregada, grande, enraizada. Não dá. A fulguração é além disso, é quando melhora, quando assenta tudo, fica mais tranquilo. Entende? E quando a gente vê a pessoa sumindo assim, professor? Pois é, quando vê sumindo é preciso de ver, porque pode ser sumindo com o assediador e pode ser sumindo com o amparador. O amparador geralmente fica tudo mais branco, dá como se fosse uma neblina clara. Eu chamo aqui, eu li, nevoeiros bioenergéticos. Está aí, está na parafatologia. Os nevoeiros bioenergéticos.
Esse nevoeiro começa assim, muito tênue, como se fosse uma neblinazinha. Daí a pouco aquilo fica espesso, às vezes fica super branco, mais branco do que homem ou rinço, branquíssimo. Entende? Okay. Agora, é muito engraçado, por exemplo, eu em Hollywood, quando eu fui estudar lá, tinha umas starlets, e às vezes atrizes, que eram loura blonde, aquela do cabelo super pintado de branco, e ela branca, loura, roupa branca e tudo branco. Então ela chegava, pronto, sumia logo. Foi por isso que eles falaram para mim, o ideal era você vestir branco, que assim só vão ver os seus olhos, mas tudo vai ficar branco. Era justamente o negócio da loura blonde. Sabe como é que é? Aquela branquinha, que às vezes elas chegam com energia, que é uma loucura. Lá tinha muita gente assim. Entende? Porque, sendo louro, o negócio fica mais fácil, você está entendendo? Porque é tudo branco. Tudo mais claro, né? Já vem branco, né? Entende? Então fica tudo branco. Some. Agora, para mim, o meu caso é isso não. Isso aqui é um golpe. Por exemplo, eu, como falo muito com o povo, etc., você vai à televisão, você vai fazer uma entrevista, você vai a uma rádio, a algum lugar. Eles colocam, se vão fotografar ou filmar você, ou televisionar, tem que colocar um fundo, porque senão eu não apareço. Então eles olham mais a minha condição lá dentro do que qualquer outra pessoa. Se não fizer um fundo escuro para eu aparecer, eu desapareço. Então eu fico falando no vazio, lá ninguém vê nada, aqueles olhos falando e tal. Isso não é fácil. Entende? Legal, obrigado. Professor. Sim. Vado na antagonismologia, na quinta linha. A boliciolina mental somática, boliciolina psicossomática. Você poderia explicar mais? O problema é o seguinte, você usa a sua energia com discernimento ou apenas com emoção? O que é que desencadeia? É o discernimento ou a emoção? Tem que ver o que é. Tá certo? Professor? Queria uma ajuda para identificar um parafenômeno. Certa vez eu estava dando um curso de conscienciologia e na parte do exercício energético eu comecei a sentir que no centro da minha cabeça começou a surgir é como se tivesse uma esfera. E aí essa esfera foi se expandindo até chegar era como se estivesse expulsando um monte de pensenes, assim. Estava limpando você. Dava uma limpada. Qual o problema? Isso aí é estado vibracional. Estado vibracional? Mas... Você já estudou essas coisas? Sim, sim. Mas eu não Estude senti estado vibracional. Você vê o encaminhamento disso, vê as suas sensações, suas vivências. Com o tempo você vai entender isso tudo. Agora tem que anotar tudo para ver, né, como é que funciona. É que eu não senti estado vibracional naquele momento, né? Assim, foi uma coisa induzida de fora para dentro. Porque às vezes de fora para dentro, não é seu. O estado vibracional é de dentro para fora, é centrífugo, sai do centro para fora. O seu aí foi centrípeto, veio de fora para dentro de você. Mas esse tipo de fenômeno tem alguma denominação específica? Não, isso aí é desenvolvimento da coisa, né? Você que tem que examinar o que foi. Isso foi mega euforização? Foi apenas uma limpeza dos bloqueios energéticos do seu córtex, aqui, ó, na cabeça? Você que vai ver. Tem que examinar como é que estava a sua posição antes, durante e depois. Assim, eu passei uns 3 dias muito centrado no meu... Pois em mim te mesmo. deram uma limpeza, às vezes tiraram, foi as energias gravitantes negativas que bloqueavam o seu cérebro. Pensa nisso. Geralmente a pessoa sente a opção de coisa que mal, o negócio é lá na cabeça que manda. Às vezes limpa muito, a pessoa sente até que limpou, que ela estava com peso na nuca e aquilo desaparece. Isso é clássico do processo de assédio. Aí, no seu caso, tinha que ver se tinha assédio antes, como é que se já tinha superado isso.
se você já estava dentro de uma condição de euforia ou de primené, alguma coisa nesse sentido. Por isso tem que anotar para saber o que se passou. Tá certo? Uma outra questão, assim, um pouco fora desse contexto, é o uso frequente de aparelho celular ou coisas do gênero pode interferir na questão da projetabilidade? Eu sou contra isso tudo. Isso tudo faz mal. Muito aparelho na pessoa. Você não vê aparelho em torno de mim aqui, ó. Eu não tenho celular. Entendeu? Porque isso tudo interfere na sua sinalética, o desenvolvimento da sua sinalética. E eu tenho a minha sinalética desenvolvida há 60 anos. Eu sou muito cônscio e consciente e dou muito valor para isso. Mas gosto muito de tecnologia, paratecnologia, tudo que tem sobre isso. Mas não me submeto, não sou escravo disso. Eu não sou homem de ter aquele monte de aparelhinho na barriga. Sim. O que eu tenho é chave. Abrir os aparelhos e os lugares só. Mais nada. E mesmo em relação ao uso do computador pessoal? Eu tenho computador pessoal, sem problema, mas isso é outra coisa. Entende? Nunca tive nada de processo também que eu olho tudo, ergonomia, tudo isso. Que eu tenho outra coisa no braço, mas não tem nada a ver com o computador. Isso aqui é por causa de um acidente meu. Eu tenho uma espécie de bursite aqui, de vez em quando dói, com a posição e tal. Aí eu começo a fazer exercício e tal. Okay. Então o problema meu, por exemplo, a turma queria colocar uma opção de aparelho aqui para poder falar. Eu sou contra isso, nunca vou usar. Besteira. Eu prefiro não ter contato. Porque eu não quero perder o meu contato extrafísico, saber o que se passa. Eu considero isso mais importante que o resto, tudo mais é besteira. Entende? A sinalética, energética e parapsíquica, para mim, é uma das coisas mais sérias da vida humana. Aqueles que não entendem isso vão acabar entendendo. Daqui 10 vidas, eles vão saber que isso é verdade. O problema é deles. Agora, eu tenho que responder pelas minhas coisas, minha ficha, meu saldo, as coisas que eu faço. Então, eu dou muito valor para isso. Agora, aparelho, não sou contra nada de tecnologia. Só que eu sei usar a meu modo. Cada um use como bem entender. Nós temos o direito de escolher. De modo que eu não uso aparelho demais. Agora, está provado que o celular cria problema na cabeça das pessoas também. Isso independendo do processo parapsíquico. Aí é só você estudar, que hoje já tem muita gente falando nisso. Mas é que o celular é uma febre. É uma espécie de crack tecnológico, o celular, atualmente. Estudos ainda vão chegar no ponto, ou vão melhorar esses aparelhos. Hoje já tem uma opção de aparelho que tem a distância, né, que já não tem tanta radiação. Mas mesmo assim é exceção. Não chega nem a 5% da população que seja assim. Todo mundo está com celular toda hora, está falando. Agora é lógico, isso aí vai dar muita coisa atrapalhada com o tempo. Esses bilhões de celulares que tem hoje vão criar bilhões de cânceres novos, etc. Tal, uma opção de coisa. É isso que a gente está esperando, infelizmente, que vai acontecer. Agora, o povo não liga para nada. Você veja bem, ó, eu tive câncer aqui devido às lâmpadas fluorescentes em cima de mim. Por quê? Eu já tinha acumulação dessas lâmpadas, já há muitos anos que eu trabalho, estou sempre mexendo com o processo de estudo, escrever, computação, etc. Isso acabou dando. Eu tenho ceratose, por causa do meu tipo de pele. Isso aí desenvolveu. Câncer, entende? Para valer. Só que não deu metástase. Agora, o que se passa? Eu combato essas lâmpadas fluorescentes. Eles estão acabando com as incandescentes. Vão ficar só as fluorescentes que economizam, o povo está fazendo estudo, e vão acabar com as incandescentes. Então, vai dar câncer em tudo quanto é gente aí, tudo quanto é lado, principalmente nos carecas, que eles estão sempre debaixo da lâmpada. Isso tudo é um processo de acumulação. Agora, eu já falei isso, tudo quanto é lado, não adianta muito. Você está entendendo? Não adianta falar muito. De modo que a gente tem que pensar o que a gente faz. A vida é assim. Outra coisa, o toner, esse toner, por exemplo, da HP, etc., aí, das impressoras, ele cria problema de alergia violento.
E chega num ponto que dá tosse na pessoa, devido às partículas que estão no ar. Ninguém fala nisso. Eu, por exemplo, não trabalho com nada que tem tôner perto de mim. Eu trabalhei uns 2 anos seriamente para fazer os verbetes que vinham aqui. Tudo isso eu fazia por mim, sem ninguém ajudar. Professor, doravante eu não faço isso mais. Eu descobri. 2 vezes eu tive problema de tosse durante uma temporada. Era o tôner. Então você veja, a tecnologia que está aí, ela é ótima. Ajuda, esclarece, informa, comunica e mata. Mata muita gente aí antes da hora. Agora, vamos ver se o povo clareia, porque está todo mundo agora já vivendo mais de 100 anos. A tecnologia está ajudando nisso. Vamos ver se essa turma que vive em 100 anos, se não entra em Alzheimer ou outras coisas qualquer que tem por aí. Porque essa poluição tecnológica cria doença de todo quanto é tipo. Né? Vamos ficar de olho nisso. Tá certo? Professor Valdo, a fulguração parapsicosférica pode acontecer após um ato anticosmoético, por exemplo? Como é? O quê? Não, que uma consciência pode dominar bem as energias, mas ser anticosmoética, né? Pode. E aí, essa fulguração parapsicosférica pode acontecer num caso Pode. assim? Tem cara que mata o outro e fica resplendente na hora que ele matou, que ele sente alegria com aquilo. Tem gente doida, né? Baratrosfera é o inferno das pessoas. Quem tem o inferno dentro, a irradiação é sempre negativa. Agora, você vê que às vezes a pessoa está cheia de... Tem umas luzes, às vezes, que a pessoa solta, que parece amarelosa, que é tudo baratrosférico, é negativo. No entanto, está irradiando. Luminescência. Professor, no Codigologia, o Código de Pessoal Cosmoética, ele assenta a automotivação interassistencial. Como é que é? Não, eu não estou entendendo nada. Codigologia, detalhista. Codigologia, o que tem? Não, a ideia aqui é que a vivência do Código Pessoal Cosmoético, o CPC, assenta, né? Assentando a automotivação interassistencial. Tá. Isso aí é um processo, né? É um processo da vivência da própria cosmoética. Agora, a ideia é a seguinte: quais seriam os principais fatores, né, que dificultam essa vivência, os principais, e os que são favoráveis? É a pessoa ter continuidade correta naquilo que ela faz. Tá. Uma conduta ou comportamento adequado, ininterrupto, prolongado, consecutivo. É isso que falta. Uma pessoa, por exemplo, ela está ótima agora, nesse instante, aqui nesse lugar. À noite, ela já faz besteira. O processo é ela ter continuidade nesse código, para se manifestar ininterruptamente de modo correto. Certo. A ideia básica é a seguinte: a gente tem um processo aí, que é esses fatores positivos, e tem o contrafluxo inerente à própria realidade consciencial. Disso aí resulta esse processo aí. Agora a pergunta é a seguinte: o próprio reconhecimento dos valores é já um fator positivo, o próprio fato de se reconhecer esses valores. A vivência é um segundo momento, está certo? Então, aí se estabelece uma, digamos assim... A coisa mais séria é o seguinte: é a vontade da pessoa. É a vontade aí. É a vontade que acabou, ela supera tudo. A vontade é a maior força que a pessoa tem. Mas a conversa fiada não resolve. Entende? É a volicionina, é a gasolina da vontade que eu chamo. É a volicionina, a energia consciencial. É o caminho. Pode falar. Não sei se está funcionando. Binomiologia, na 4ª linha. O binômio é ausência da volicionina, autocomprometimento proexológico. O problema todo é o seguinte: se a pessoa não tem a vontade de usar as energias dela, ela vai comprometer a programação existencial que ela tem. Ela não vai saber cumprir isso aí. Porque tudo precisa de energia. Se a pessoa não põe a energia a funcionar, faz nada. Tá certo? É que eu entendi um pouco diferente, porque está falando positivamente, né? Aí, sei, no caso ali, binômio ausência da... deixa eu ver. Sei, mas veja, autocomprometimento não tem nada de coisa boa. Está comprometendo, é pior, negativo. Está dando para trás. Entendi. O que você queria? Tá. Obrigada. Com relação, por exemplo, à mega euforização,
e a gente poder capturar aquele padrão de energia e estar ampliando, ou pelo menos tentando prolongar o máximo manter possível aquilo o tempo tempo. O tempo que a gente conseguir, porque nessa quinta-feira eu pude vir... Pois é, mas isso tem que ser a mega euforização, a euforim, a primener, o estado vibracional. A pessoa tem que dominar isso com o tempo, para ela ter isso quando ela bem entender. E ela consegue. Tudo é um processo da vontade, é a volicionina, a gasolina da vontade da pessoa. E aquela sensação, a sinalética, e a sensação como se tivesse uma efervescência no cardio ou no corono, quer dizer, são sinaléticas Isso também de toda a movimentação disso, energética. Com o tempo isso se manifesta e caracteriza e, vamos dizer, fica mais ou menos habitual. O problema é por você tem que guardar essas coisas e observar você. O problema da sinalética, ele é terrível, porque é só a pessoa que resolve. É O particular. vizinho, o parente, a mãe, o advogado, o médico, o psiquiatra, nada influi nisso. É só a pessoa, a vontade dela. Ela tem que saber como é que é. Sinalética é uma coisa personalíssima. É duro. Por isso que eu me defendo. Eu sei o trabalho que me deu para chegar até aqui. Agora, não vai ser uma bobagem de maquininha que vai alterar isso aí em cima de mim. Eu não sou bobo, não nasci ontem. Que é isso? Tranquilo. Entende? A questão de também tentar, alguma coisa te perturba e você tentar voltar o máximo possível para a homeostasia o mais rapidamente possível. O problema todo é manter a prioridade do útil, do eficaz, do produtivo, do efetivo, do prolífico, do edificante. Isso é que é o... E quando, porque às vezes dá até a impressão que a gente está virando... Como é que se chama aquele traço quando a pessoa acha tudo bem, está tudo ótimo? Poliana, né? Então tem hora que a gente dá a impressão que a gente está sendo mas trouxa, veja, tem bobo gente e tudo por aí mais, que mas eu mesmo acho que a pessoa deve ser poliana, é melhor para ela. Tem gente tão casca grossa e brabo que o ideal era ser poliana mesmo, para começar a melhorar, pensar nas coisas. Poliana tem um aspecto positivo também. Sim. Ele Até é pequeno, da mas educação, né? Da reeducação, né? No processo de reeducação, às vezes a pessoa tem que passar pelo oposto para depois ajustar. Amizade com uma mulher poliana do que com uma ditadora. Eu te garanto. A poliana é melhor. Mas o que mais quer que vocês têm por aí? Fulguração parapsicosférica. Falou com a Adriana que às vezes você olha e vê aquela pessoa que está mais apagada, que seria o contrário da fulguração. Você observa também nesses momentos qual que é o estado íntimo da pessoa que provoca aquele apagamento? Em geral, o que predomina nela naquele momento? Não, quase sempre é a própria vontade da pessoa que faz um autoassédio. Agora, esse autoassédio pode ser composto por um heteroassédio ou não. Às vezes é só a pessoa mesmo que está fazendo aquilo tudo. Então, aí você tem que tirar partido dessa situação. Ver o que faz para ajudar aquela pessoa. Mas é mais o autoassédio, então, né, Valdo? Tudo é autoassédio, tudo começa com autoassédio. Tudo é a vontade da pessoa, é a volicionina mal aplicada. Agora, aqui outra pergunta. Qual a melhor conduta da família em caso de um familiar estar em coma em decorrência de AVC, o acidente vascular cerebral? O melhor é, quando for possível, fazer arco voltaico na pessoa. Está na cama. Trabalho no hospital em horário de escala. Minha vizinha, em horários inoportunos, faz muito barulho e gritaria. Já pedi inúmeras vezes e nada. Ela acha que temos inveja dela. Me pego olhando pela janela e desejando que ela se mude. Consegui comprar o meu imóvel tem pouco tempo e não acho justo vender porque a minha vizinha não tem educação. De que forma posso evitar esses ataques silenciosos e esses sentimentos que me fazem tão mal? Gostaria de um conselho urgente para que eu possa, ao menos, tentar minimizar os efeitos maléficos dessa vizinha. Na minha terra só tem uma saída para isso inteligente. Mude o mais depressa possível. Venda o imóvel, aluga o imóvel, te vira, vai para outro lugar. E outra coisa, escolhe um lugar melhor, né? Mesmo que seja aí na Tijuca, onde você está. Olha bem, você não soube escolher o local.
A primeira coisa que a gente tem que chegar no lugar é ver a autodefesa do lugar. Primeiro, se tem água. Uma casa sem água não funciona, então tem que ver se tem água. Em segundo lugar, olhar os vizinhos, etc. Tal. Uma pessoa vai e arranja uma casa junto da boate e ela quer ficar em silêncio, besteira. Muita gente Então a também mesma aluga. coisa é isso aí a respeito de vizinho, tem que olhar. Agora, ó, vizinho não tem saída não, o melhor é cair fora de fininho, não falar nada. E outra coisa, na hora de você ir embora, se abençoa, dá um pacote de doce de leite seco para a pessoa, abençoa para nunca mais querer ver aquela pessoa tão cedo. Isso é que é o ideal. Vai fazendo as pazes com a pessoa. Há 3 dias percebi escagem de consciência que se conectaram direto na minha cabeça. Ao deitar, fiz um alto arco voltaico e fiquei bom tempo exteriorizando energias. Em certo momento, houve uma potencialização diferente das que eu tive, muito acima da minha média. Ou fulguração para a psicosfera, patrocinado pelos amparadores, pode ser, né? Antes da potencialização, houve herpes em meu quarto. Isso seria indício de ectoplasia? Pode ter sido. Ou seria falta de autodomínio das energias do ambiente com manipulação de assediador? De que modo avaliar se sou ectoplasta? Anota tudo e vê o que vai acontecer daqui para frente. A pessoa ectoplasta não fica só num fenômeno, vão acontecer outras coisas. Ontem, fazendo a TENEPS, comecei a sentir dores horríveis no corpo inteiro, nos ossos, primeiramente, depois internamente ao modo de espasmo no esôfago, depois acabou passando. Teria sido porque eu estava doando energia à pessoa com essas dores ou foi assédio? Foi o assédio, possivelmente, de uma consciência que você estava assistindo, que às vezes o amparador trouxe, que ela morreu com processo esofagiano. Então, isso acontece nas melhores famílias. Agora, você tem que limpar, fazer a desassimilação simpática das energias negativas. Se você fez, está tudo bem, vamos em frente. Vamos ver, pode mandar outra. Não é isso? Você pode falar, que venha o próximo. Preparado para outra. Minha irmã tem 45 anos e está com depressão. Já consultou com um psiquiatra e toma remédio há mais de 10 anos, mas está cada vez pior. Na noite passada, ela foi para o hospital com pressão alta e formigamento no corpo. Já convidamos para ir ao CAEC, mas a família não aceita e ela arruma desculpa para não ir. O senhor acha que ela precisa ouvir algumas verdades, tipo soco na cara e fratura exposta? Sabemos que seu maior problema é assédio. Seria bom levá-la para conversar com o senhor e fazer algum curso? Como devemos agir? Não, não força nada a barra. A primeira coisa é o seguinte, 45 anos, a primeira coisa que você tem que perguntar para ela é o seguinte, como é que vai a dona Menor? Isso é que é importante. Se entrou no processo de menopausa, ela vai ficar cada vez pior daqui para frente. Abra o olho com isso. 45 anos, é irmã, menopausa. Tem que abrir o olho com isso aí. Valdo. Ela não falou nada, teria que saber, em primeiro lugar, isso. Senão não vai não. Valdo, Sim. aqui no D. Sobre o AVC, se houve já um prejuízo na memória recente, o arco voltaico ajuda? Resolve Arco alguma voltaico ajuda sempre aquilo que pode ajudar. Pensa nisso. Sempre bom. Se a pessoa tem confiança naquilo que ela faz, deve aplicar o arco voltaico. Sempre ajuda naquilo que é possível. Você quer falar alguma coisa? Na ciclologia, tem o ciclo expansão, contração parapsicosférica. Queria saber se esse ciclo expansão, contração, se é da parafisiologia ou se isso vai alterando com a evolução. Ciclo expansão, contração parapsicosférica. Aí depende o que é. É da parafisiologia ou com o tempo a pessoa Aí só fica... depende o que a pessoa está fazendo. A parapsicosfera é o seguinte, ela pode contrair e pode expandir. Então é natural. Agora, isso pode ser positivo e pode ser negativo. Depende do que ela está falando. Nós estamos falando aqui para explicitar isso para a pessoa ver o que se passa com ela. A expansão, por exemplo, às vezes não tem nada negativo. Ela está aí. Então, de uma hora para outra, há uma contração. Muda todo aquele estado de energia, entende? O ambiente que está ali, mas o pode ser campo positivo. que foi instalado, isso tudo tem que ver. Tanto um quanto o outro pode ser positivo. Tanto, depende. Positivo e negativo. Entendi. Tudo depende da intencionalidade, o que a pessoa está fazendo, qual é a meta. Você queria alguma coisa?
comentou algumas vezes daquele caso do serenão que pode chegar em São Paulo e identificar as pessoas com mais energia, os despertos, por exemplo. Nesse caso, seria também através da fulguração parapsicosférica? Não é bem da fulguração, Não é, né? mais a parapsicosfera. A fulguração é quando está, cheguei. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Agora, eu quero ver no normal, você olhar aqui e ver. Se a gente fixar cada um, você vai ver quem é que está com a parapsicosfera mais atraente ou não, mais fulgurante ou não. Isso varia. Agora, a fulguração é só para chamar a atenção, que de vez em quando dá isso. São aquelas explosões do Sol, sabe como é que é? E aquelas explosões fazem mal na Terra, vocês sabiam. A do Sol não é boa. Quando tem explosões solares, cria problema na Terra. Da alteração aqui magnética, etc. Tal, algumas coisinhas atrapalhadinhas. Essas coisas ocorrem. Quem é que está aí com mais alguma coisa? Como é que nós estamos? Eu quero chamar a atenção aqui para os resultados. São 4 efeitos positivos das ocorrências adstritas aos parafenômenos das fulgurações. Terapia. Melhoria do equilíbrio holossomático da consciência megafocal ou assistida, aquela que está positiva. Paraperceptibilidade. Ampliação da capacidade parapsíquica das consciências envolvidas em toda a condição, aquele contexto. Hiperacuidade. Incremento do potencial de apreensibilidade racional do conteúdo dos parafenômenos, que é a mensagem, do fluxo ideativo avançado, por parte das pessoas participantes do nível mnemônico do EPICOM. Quer dizer, depende do EPICOM. Eu estou falando muito aqui do epicentrismo consciencial de propósito, que é aquela pessoa que já desenvolveu, que está dominando algumas coisas do parapsiquismo. Essa vai entender mais a fulguração. Agora a outra, harmoniologia. Elevação do nível de harmonização e energia de megafraternidade do holopensene local, a partir do acolhimento e encaminhamento de consciências perturbadas ou perturbadoras, do descarte das energias conscienciais patológicas gravitantes e dos desbloqueios energéticos corticais intracerebrais dos seres vivos presentes. Então, essa da harmoniologia, que é a mais forte, quando ocorre aí nas fulgurações parapsicosféricas. Isso tudo aí ocorre. Essas coisas todas existem por aí. O problema nosso é saber diagnosticar isso na hora justa, exata, correta, que aquilo está acontecendo. Aqui na inumerologia, é aquele mesmo caso, assim, o parapsíquico competente em relação a outra pessoa, ele consegue detectar todos esses indícios aqui. Aí. Em numerologia é só indício. Qualquer um que desenvolver chega a prospectar isso aí com muito detalhe. E ele acaba tirando proveito, partido dessa condição. Porque isso é importante devido à autoconsciencialidade da pessoa. Isso ajuda muito. E também, porque o Loche tocou no caso do serenão, ele vai além disso. O serenão ultrapassa isso tudo. Agora, o problema nosso, nós somos pré-serenões. O que eu quero é que vocês entendam isso para nós. O serenão já está no outro. Agora, ele não precisa da ajuda da gente aí, direto. Independente do serenão, uma pessoa que desenvolveu parapsiquismo razoável também consegue, entre nós. É isso aí. A fulguração existe nesse ponto. Detectar esses indícios. O serenão, ele apaga a fulguração dele para não aparecer devido ao anonimato. Agora, a fulguração, ela aparece espontaneamente. Então, mas... Se eu me encapsulo, eu sou capaz de fechar e nem apareço. Eu mostrei isso tudo andando lá em Ipanema, com o povo lá há muitos anos. Mas a pergunta é se... O dia que eu queria chamar a atenção, o dia que eu queria apagar. Quer dizer, eu ficava visível ou invisível, dependendo da minha vontade. Tudo é um processo de energia. Que no teu caso, acho que quase com certeza você detecta esses indícios na outra pessoa. Eu detecto quando me interessa, né? Quando eu estou de olho, quando eu estou de observação. Aí a gente vê.
Agora, eu estou no meu mirante o tempo todo. Mas aí a pergunta é o seguinte, uma pessoa aqui nossa, que desenvolveu o parapsiquismo, ela consegue detectar esses indícios também? Se ela está desenvolvendo, se ela pegou, tudo é um processo de percepção para percepção, atributo dela, né? É o nível da pessoa, se ele vê como é que é. Escuta o Marcos, não vê, né? Marcos. Não. Professor? Valdo. Sim. Uma outra pergunta também fora do tema aqui. Você pode, que eu não estou cobrando nada. Não estou cobrando. Obrigado. Existe, dentro da escala evolutiva das personalidades, algum nível em que específico que deixa de ser utilizada a ciência como recurso para conhecimento objetivo do universo, das coisas? Eu não entendi nada que você falou. Não entendo. Fala direitinho, só assim. O que é o objetivo da sua pergunta? Eu não sei. O que você quer? Existe... Uma pessoa que precisa da ciência, uma pessoa que não precisa da ciência para saber das coisas, o que é que você quer? Eu não sei. Não existe? O que você quer? Entender se em algum nível evolutivo deixa de ser necessário o uso da ciência como não, ferramenta. Usa de ser necessário. Essa ciência que está aí, ela é choca, né? Choca, né? Não vale nada. O serenão sabe mais do que isso tudo. Chega a um certo ponto que nada disso tem valor. Tem que estudar outras coisas. O serenão já está querendo deixar tudo na Terra, porque ele já domina tudo aqui. Ele agora quer saber o que acontece na consciência livre. Ele já vai estudar a galáxia. Ainda no nível do evoluciólogo, por exemplo, se faz necessário... Ainda tem interesse, porque ainda tem que chegar lá no serenão, a serenologia. Entende? É o caminho. E o que vem depois da ciência? Pergunta para a consciência livre quando você achar. O que é que acontece depois de você? O que dá? Às vezes, né, ela vai explicar. Não, tem ali outra coisinha. Tá certo? Valdo. Eu penso que tudo evolui mais. B de bola. Pode falar. A fulguração da parapsicosfera pode ser resultado, além do estado intraconsciencial da pessoa, de amparo ou de alguma assistência que ela está recebendo também? Tudo tem razão, né? Tudo pode estar interligado. Acontece nas melhores famílias. Tudo tem. Você vai encontrar com seu irmão hoje? Deixa eu deixar ele lá no centro. Ele não vem aqui hoje, não, né? Eu não sei. Você pede para ele, para mim, a lenda do pianista do mar, que a pessoa está pedindo o filme, que eu emprestei para ele, mas eu preciso daquilo de volta. A lenda do pianista do mar, sabe? Tá bom. É Continho lá, aquele cara. Muito bom. O que você queria? Valdo, quando uma pessoa está acompanhada de uma consciência muito positiva, uma amparadora muito positiva, como influi isso na sua psicosfera, a nível de luminado? Depende. Como é que a pessoa recebe essa amparadora? Qual a afinidade que tem? Se tem, tudo vai melhorando, né? Aquilo se altera, amplia, melhora. Mas pode até chegar a provocar uma fulguração, essa... Esse é fichinha, né? Pode ser coisa muito maior do que isso. Com açúcar, até eu. Entende? Tudo isso amplia. A fulguração é coisa simples. E às vezes ela é muito fugaz. O processo é ficar com isso permanentemente. Então a parapsicosfera, sabe como é que é? Radiante, solar, grande. Estado da condição íntima da pessoa, de muitas coisas. E principalmente, né? A vontade, que é a vontade. maior força da pessoa. Se ela tem uma vontade negativa, não há fulguração. Mas seria tipo assim, uma vontade de quê? De ficar bem, de estar bem com o mundo? Vontade cosmoética, vontade evolutiva. Presta atenção. Não tem erro. Ou é, ou não é. Quem é que está aí com o microfone agora? Não tem mais ninguém? Como é que é? O que você quer? Ponto de forma para eu entender aqui. Na sindromologia, sim. você colocou assim, ó,
a ectopia volicionínica na síndrome da dispersão consciencial. Aí a gente aprende que a síndrome da dispersão consciencial é um sublinhamento e aí tem que ficar em itálico. Mas o senhor colocou tudo em itálico. Aí eu fui olhar os outros, o segundo tem assim, ó, o bloqueio volicionínico na síndrome de Burnout. E a outra é a patologia volicionínica. A minha pergunta colocou tudo em itálico para poder chamar a atenção desses contrapontos dos três? Não, o itálico aqui eu ponho na maioria de tudo quanto é coisa de cima. O senhor não está colocando só o sublinhamento, todo mundo, não. É para chamar a atenção mesmo, tudo. A pessoa pensar. Tá bom. Agora, tem a síndrome da voliciopatia, essa aí pega tudo, acabou. Essa é a pessoa que só tem energia purulenta. Entende? Essa é a pior que tem. Voliciopatia, quer dizer, sai de baixo. Vem aí o fumação. Não é fumacê, é o fumação. Tá certo? Aí aquele negócio do law and order. Não, ele é uma granada com um pino solto. Vai explodir qualquer hora, é só encostar. Terrível essa, né? A granada do pino solto. Professor Valdo, pino B. Fazer uma pergunta com relação à TENEPS. É D? B de bola. Quando, na prática da TENEPS, eu gostaria de saber se o amparador, ele pode nos dar orientação na nossa própria vida pessoal. Pode, qual o problema? Ele interfere na sua vida multidimensional, a vida humana é coisa à toa. Agora, eles não vão fazer você enriquecer de uma hora para outra. Quem faz isso é assediador, que é para perturbar a sua vida, seu destino. Então a gente tem que ver, eles só vão dar orientação para a pessoa sair bem. É positiva, um processo que ajude todo mundo, um problema cosmoético. Pensa nisso. Amparador não vai dar inspiração ou orientação anticosmoética, é tudo cosmoético. Tá certo? Obrigado. Às vezes vejo gotas cristalinas e cintilantes que se movem no ambiente de um lado ao outro, parecem pequenos raios. Isso seria devido à energia do ambiente que se materializa ou alguma consciência? Não, pode ser processo do seu olho. Isso é escotoma cintilante, às vezes, é a mosca volante, como o povo gosta de falar. Se examinar isso com calma, vê se não é do seu olho. Entende? Às vezes, num caso desse, quando é demais, você fecha o olho e continua a mesma coisa, porque o processo é interno, é intraocular. Então, aí tem que ver. Agora, processo de clarividência, as coisas são mais definidas, você vai ver com o tempo, é coisa grande, refulgente, etc. É diferente disso. Na sinergismologia, página 36, penúltima linha, poderia explicar o sinergismo, efeitos da volicionina, resultados gesconológicos. O caso é o seguinte, a pessoa vai trabalhar com as suas energias conscienciais positivas e vai fazer a gestação consciencial positiva. Com isso, resultado gesconológico, quer dizer, a gestação consciencial, então aquilo que seja, por exemplo, aí, a sua mega gescon, sua obra-prima, etc. Tal. E isso é efeito das energias positivas que você coloca no seu trabalho. Li o livro Sexo e Destino na última semana e surgiram algumas dúvidas. André Luiz ampara as consciências durante a história. No entanto, o tempo todo sua fala é permeada por clamores cristãos, bênçãos e pedidos de socorro a J. Cristo. Sim, porque é espiritismo, senão eles nem publicavam o livro. Essa atitude me faz acreditar que ele é um guia cego. Até um certo ponto, para trabalhar no movimento espírita tem que ser guia cego. Tudo segue a federação. Além disso, ele e as outras consciências, por várias vezes, apresentam emocionalismo exagerado. Essas características, religiosidade e emocionalismo, são atitudes que diferenciam o guia cego do amparador? Sim, até um certo ponto. Mas a coisa mais séria não é isso não. O guia cego é aquele que tem alguma, vamos dizer, ligação. Ele está com o rabo preso com aquela turma, ainda não pôde sair. Quando ele sai, ele aí vai ser um técnico, vai estudar as coisas e trabalhar com a cosmoética. Eles lá não falam em cosmoética.
Eles falam em moral do Evangelho, é J. Cristo e Allan Kardec. Que outras características pode diferenciá-los? No livro aparece algum amparador que eu não tenha notado, ou são todos guias cegos? Não. No espiritismo, religião e seita, tudo a gente chama de guia cego. São guias amauróticos. Eles não são, de fato, amparadores técnicos. Pensa bem nisso. Senão, eles não ficariam lá nem um minuto. Foi o que eu fiz. Eu olhei isso, examinei, vi que não valia a pena, tentei mudar, não consegui e caí fora. Fazem só 45 anos. Laudo. Sim. Aqui no D. Aqui em tecnologia, página 36. Teria como você explicar melhor o que é a técnica energética dos 30 metros? A técnica energética dos 30 metros. Isso aí teria que ver onde é que está escrito aí para falar com essa turma. Já é a segunda pergunta que faz. Você é retardatário hoje? Sim. Nós já falamos isso aqui. A técnica energética tem que ver para a pessoa ver o ambiente, examinar tudo, mas já a gente falar aqui. Os 700 experimentos tem lá, olha lá depois. Tá bom. É melhor. Tá certo? Fica mais claro. Professora, qualquer coisa a gente pega os 700 aqui para falar com você. Só procurar ali, ver. Olha lá. É uma boa para... Sabe, o Emmanuel a gente tem que atender o que ele fala, porque ele é estudioso. Pergunta mais do que muito barbado que tem por aqui. De modo que a gente tem que atender o homem, né? O rapaz está perguntando todo dia, está querendo saber, pelo menos. E as perguntas dele não são bobas, ele está querendo saber. Como é que é isso? E tem muita gente aqui que não pergunta nada, quer dizer, já sabe tudo. Professor, à sua direita. À direita. Aqui na sinergismologia, na página 36, na quarta linha, o senhor fala do sinergismo força mental somática, expansão energética. Sim. Então, eu reparei, esse verbete é da energossomatologia. Mas essa fulguração, ela varia com PEN-SEN, não é? Ela não varia com PEN, não varia com SEN também? Ela mexe com tudo. Pensa bem. Agora, a força mental somática é a base de tudo. É a determinação da pessoa. Isso é que manda. A expansão energética depende da determinação. Vontade, intenção, determinação, deliberação, no caso, consecução, fazer a coisa. Mas, por exemplo, se o nosso PEN-SEN estiver mais carregado no PEN, isso vai afetar o tipo de fulguração? Vai, a energia vai ser muito melhor. Mas ela fica mais sutil. O corpo mental, o mental soma, tem energia própria. Cada consciência que faz energia funcionar pelo mental soma. Mas há uma diferença, né? Fica mais sutil. Há diferença pela qualificação daquilo que se manifesta. Uma pessoa, já falei isso aqui antes, uma pessoa que está com emoção é uma coisa, outra que está com discernimento é outra coisa. A energia do discernimento é diferente daquela emocional. O senhor até falou aqui, eu acho que no Paradoxo, algum lugar que eu não sei mais. Pois é. Não, na antagonismologia. O senhor falou da volicionina mental somática e da volicionina psicossomática. É isso aí, é a mesma coisa, é isso aí. Na quinta linha. Tem a volicionina aditivada, eu falei isso também aí no antagonismo. Aditivada. Aditivada é quando eu vejo vocês. Aí a minha volicionina fica aqui mais o tertuliário tem forte, uma bomba, né, da aditivada. Forte. Entende? A gente vem aqui meio desanimada, eu sou... Não, quando eu vejo vocês, aumenta o nível. Tá certo? Okay, por quê? Porque eu sou vampiro, eu chupo a energia positiva de vocês. Vocês são bons, não sabem usar a energia positiva. A gente vem aqui só para doar para o senhor. Eu uso. Tá certo? Agora, a gente abusa das energias de vocês de acordo com o que a gente pode. Com você, eu abuso na área do estrangeirismo. Com a Érica, na área da manga. Com a Adriana, na área do detalhismo. Não é isso? Com a Rosa, todas as áreas para anotar as coisas, fazer... Então, a parte matematótica dela. Com a Arlindo, eu abuso das coisas
Itália e outras cositas mais do passado, etc. E por aí vai, né? É a vida. Vamos ler alguma coisa para ele. Vê, Manuel, vamos ver aqui que eu vou ler pelo menos alguma coisa para você, tá certo? Técnica energética dos 30 metros. É o experimento 275, página 339, o livro é o 700 experimentos. Esses, consciência é entender a mensagem da comunicação intraduzível, além dos símbolos. Não há consciência forte sem fraquezas, nem consciência fraca sem forças. A detecção da sua sensibilidade avançada quanto às ICs pode ser feita através de técnica. Em uma praça pública, aí vem base, em uma praça pública ou parque infantil amplo, deite-se na grama ou sente-se a 30 metros de distância de um grupo de crianças de 3 a 6 anos de idade, que é o que tem mais nesse playground, nesse lugar. Essa será a sua base intrafísica de operações ao ar livre. As crianças serão suas cobaias sem saber. Holochakra. Mantenha desassombro cosmoético. Cerre as pálpebras e libere as suas autodefesas para absorção da energia imanente onipresente e das energias conscienciais das consciências e conscientes. Tal procedimento fará a expansão do holochakra, um recurso energético gerado por sua vontade decidida. Um dia de vivência vale 100 dias de teorizações. Background. Procure detectar as energias conscienciais de um pequenino irritado em crise nervosa ou com birra comum com a irmãzinha, por exemplo. No experimento feito com autocrítica máxima, você discriminará o fluxo, a direção, a intensidade e o impacto emocional positivo dos amparadores ou negativo dos assediadores a casos existentes durante a ocorrência e além dos gritos da criança. A prática mostrar-lhe-á o seu background de sensibilidade bioenergética inicial. Você entendeu tudo até aí? Tudo à distância, 30 metros de distância. Agora depois vem teste. Aqui será necessária a rigorosa superintendência do seu poder de autossugestão intrusivo no contexto e o controle de suas emoções. Importa relaxar a concentração psíquica. Esse será um teste auto-incorrupção bioenergética para você mesmo. Acoplamento. A energia consciencial, quer dizer, a energia imanente que você tirou, atua além do espaço-tempo, sendo praticamente onipresente. A sua aura pode ser sempre da amplitude da sua vontade decidida. Você pode sentir a criança do exemplo dentro da própria psicosfera bioenergética, desde o segundo inicial desencadeador da crise, através da instalação do acoplamento áurico, à distância, 30 metros de distância. Para percepções, a rigor, ninguém vive isolado. Estando em uma praça, com um parque infantil, suas ECs estarão amalgamadas às ECs de todos os seres presentes e até mesmo das preás ou dos esquilos, porventura existentes dentro dos canteiros ao redor. Isso será a sua aferição das parapercepções. Psicometria. Este método de autodetecção energética é eficiente para o começo de seus esforços. Isso é só para começar, tá, gente? Depois de uma série de experimentações equivalentes, em circunstâncias variadas, você será capaz de detectar até as cobras próximas em um campo aberto sem vê-las naturalmente. Mesmo que você tenha verdadeira fobia de cobras, será a sim energética e voluntária em ação, no caso, verdadeiro casamento com a natureza, a psicometrização do ambiente, a climatização interconsciencial lúcida. Agora, por fim, discernimento. O indígena experiente executa tal desempenho de modo inconsciente através dos instintos procedentes da genética, do soma. Você pode dominar ainda melhor a sua performance conscientemente, desde que aplique o discernimento a partir do mental soma, com automotivação e disciplina. Se você não entendeu, a página é 339. Né? Certo. Eu queria saber qual era a razão, se existe uma razão parapsíquica de ser 30 metros. Por que 30 metros, num raio de 30 metros? 30 metros é muito importante. 30 metros, você está perguntando? Sim, é porque... É muito importante por causa da distância, né?
Você vê que não precisa estar aqui perto para você saber como é que é a pessoa. Eu não preciso disso. Eu posso detectar uma pessoa estando aqui, ela está em outra. Eu não preciso dessas coisas. Distância é bobagem. A consciência ultrapassa isso tudo. Distância e tempo são variáveis relativas. Em relação à minha irmã, com 45 anos, ela ainda não está na menopausa. Sente-se mal todos os dias e passa o tempo todo dizendo que vai morrer. É bom levá-la ao médico ou médica para ver o processo da menopausa e fazer um check-up nela o mais depressa possível. Aí tem problema físico, junto com o processo extrafísico. O senhor poderia falar mais sobre a relação da menopausa com a depressão? Seria o caso de a mulher tomar hormônio para equilibrar-se? Às vezes é o jeito. Agora, o hormônio tem que ter muito cuidado. O hormônio, às vezes, pode dar câncer no seio. Precisa ter cuidado com isso. Qualquer tipo de hormônio. Inclusive, esses que estão usando aí, essas coisas todas para acabar com a menstruação, etc. Isso é perigoso. Tudo que mexe com hormônio é perigoso. Tem que abrir o olho. Já fiz o experimento várias vezes em diversos bancos. Quando eu entrar pela porta giratória, trabalho energia antes, com o celular no bolso e o alarme não toca. Quando não trabalha energia, o alarme toca, devido à presença do celular. Posso entender esse experimento como encapsulamento energético? Às vezes. Continua e vê o mais detalhe do assunto. Está pouco aí que você examinou. Na tertúlia de ontem afirmou que um assediador disse ao senhor: não mexe que ele é meu. Qual pode ser o poder de um mega assediador? Qual o cuidado que devemos ter ao encontrarmos um? Ora, um assediador, ele às vezes tem uma presa. Aquela presa, ele está às vezes, encapsulou aquela pessoa, manda a pessoa, faz o que bem entender. Isso é que chama possesso. É uma pessoa que está possuída. A possessão é justamente isso. Não tem novidade nessa história. Você não falou nada em possessão. Pensa só nesse assunto. Possessão é possuir a outra, é dominar a outra pessoa. Enfim, a pessoa vira um boneco de ventríloco da outra. Isso é possessão. Existe possessão e semi-possessão. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. A semi-possessão, então, é muito comum. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Como é que nós estamos? O senhor falou aí que tinha vontade positiva, vontade negativa, evolutiva, não é isso? Como é que é? Tem vontade positiva, vontade negativa e assim vai. Tem vontade de tudo quanto é tipo. Aí a questão é a seguinte: se existe uma vontade, digamos, negativa, a questão central é qualificar essa vontade. Agora, para qualificar a vontade, você não vai usar a própria vontade apenas, porque ela é negativa. Não, vai mudar a intenção. A intencionalidade. Mudar o interesse, mudar o goal, mudar o objetivo, a meta, o fim. Pronto. Aí eu penso que isso aí remete à ideia de autodiscernimento. O autodiscernimento é básico nisso. E ela está fazendo nada mais, nada menos do que mudando o destino próprio. Certo. Então, isso é a vontade da pessoa, é a maior força que a pessoa tem. Agora, ela determina, ela define outro caminho, abre outra vertente para viver. A ideia que me passa, e é essa a questão que eu quero trazer, é que haveria sempre, digamos, dois componentes, a vontade e o autodiscernimento, como qualificador da vontade. Mas isso implica numa interação. Não, tudo isso tem interação. Vontade, intenção, discernimento, determinação, a definição, a deliberação do que você vai fazer, tudo isso está interligado, isso é uma corrente de manifestação da pessoa, né? E isso remeteria, então, a ideia... A consciência é essa corrente de manifestação. Esse conjunto de elementos que bloco, na sua... É um bloco de ações, de interesses, de posicionamentos. Esse bloco é que é a consciência. Está certo? Ok. Das comunidades mais evoluídas na planificação da PROEX, onde estamos com maior lucidez e discernimento sobre o que ocorre? Aí pergunta para a pessoa, ela que vai ver. Nós podemos ter discernimento em qualquer lugar, até na baratosfera. É o processo de holopensene do lugar que afeta a pessoa? Não, é a vontade dela e a intenção que ela tem que afeta. O ambiente nós podemos dominar completamente.
Não afeta a gente assim, não. Quanto mais você evolui, mais você domina os ambientes. Ou os chakras inferiores estão desativados. Também aí depende da pessoa. Lá a pessoa está em harmonia e aqui faz coisa mais subhumana? Depende. Pergunta para ela. Se no extrafísico a consciência estiver com os chakras desativados, pode dar algum problema para ela? Não. Qualquer pessoa que esteja com a vontade desativada, entregue às baratas, ela está na baratosfera. E em relação à Kundalini, o que é correto afirmar em relação ao funcionamento, ativação e efeito segundo o que o senhor tem visto? Não, o que eu vejo é estado vibracional. Domina o estado vibracional, que você domina tudo. Estado vibracional é a gazua, a chave geral. Abre todas as portas do destino da pessoa. De modo que o processo é dominar as energias a partir do estado vibracional. E Kundalini, essa coisa, fica tudo secundário, tudo esse besteirado lá do orientalismo. É muito bom que eles estudam, mas não resolve. O caso é a parte prática do conjunto da história. E o que abre mesmo o caminho é o domínio da energia através do estado vibracional. Aí a pessoa exterioriza energia, faz arco voltaico, mega euforização, encapsula a pessoa, encapsula a si mesmo, muda o holopensene do ambiente, tudo é ela, energia, energia, energia. Faz acesso, por exemplo, à central extrafísica de energia, enfim, muda horizontes, ambientes, cenários, atmosfera. Isso é a vontade da pessoa com a energia consciencial, é o caminho. O que mais tem? Depois dessa. Agora, ó, ainda não li aqui, deixa eu ler para vocês, já que não tem ninguém aí. Sob a ótica da parapesquisologia, a fulguração parapsicosférica em geral pode ser classificada em 3 categorias, nesta ordem lógica que eu vou falar. Energossomática, o momento de potencialização do energossoma, o orgasmo, por exemplo, a excitabilidade sexual, a absorção de energias do deamparador extrafísico ou por acesso à central extrafísica de energia. Isso tudo é a fulguração acontecendo de uma maneira energossomática. Agora, a psicossomática, o momento de exaltação emocional homeostática, a recepção de boa notícia, o reencontro com o ente querido, com sim ou com sex, aquilo que dá aquela exaltação na pessoa quando encontrou com alguém do ponto de vista da sua comoção, emoção íntima. Agora, mental somática, o momento da vivacidade mental somática, o insight heurístico ou verponológico. Puxa, essa ideia, é isso que eu estava procurando. Pronto, aquilo ali às vezes. Então é a lampadinha lá do Walt Disney, sabe como é que é? É, Dr. Pardal. A captação de inspiração de amparador extrafísico ou por acesso à central extrafísica da verdade. Também dá tudo essa fulguração. Eu desejaria ver com vocês só essa fulguração mental somática o tempo todo. Isso é que seria o ideal. Então, cada dia vocês vão ter uma verpão diferente, descoberta por você. Para aproveitar, por exemplo, uma repercussão que tem uma carga emocional muito grande, a gente pode tentar estabelecer, igual a gente estabelece EV até ele ser alguma coisa de domínio ou de longa duração, quando você recebe uma carga emocional e tem essa fulguração psicossomática, a gente pode estabelecer junto um EV, não é isso? É. Porque eu, pelo menos, tenho tentado adotar isso. Cada um arranja a sua saída impacto, e vê. Ela vê o nível, o que ela quer mudar. Porque o meu processo emocional ele é bem que ela marcante. Muda. O caminho é por aí. E como tem essa coisa, por exemplo, de ser professor, então você tem sempre aqueles encontros e tem sempre aquelas exaltações. Então, eu tento jogar junto com isso um padrão de energia que limpe o máximo possível o ambiente e que seja sempre o melhor, assim, em termos depois da fixação, sem aquela rebarba emocional. Isso, vai chegar um ponto que ela chega na mega euforização, que ela vai se sentir tão bem, que aquilo então começa a ficar como um padrão para a vida dela. É isso que eu desejo para vocês, que vocês vivam permanentemente dentro de uma condição de mega euforização.
Qualquer hora que você queira, você pode mexer na energia e se sentir bem. Até quando está resfriado, está com febre, você é capaz de fazer isso. Essas mini doenças todas são superadas pelo estado da pessoa, dependendo da vontade dela. Agora, com relação à doença que é a síndrome de burnout, que também está posta aqui no verbete, você comenta de como a voliciolina é capaz de superar a... Supera isso tudo. burnout. Que é a gasolina, né? É o combustível da consciência, ela supera tudo. Uhum. Então, a pessoa que está com uma tendência, ou está entrando num Coisa processo... séria da consciência, qualquer problema dela, é só a voliciolina que funciona, é o combustível. Ela pode pegar aquilo e fazer um É a rebatimento... determinação da consciência, resolveu. Na hora que resolveu, o N do pensando é que funciona, a energia. Conheci minha mulher devido a uma situação óbvia de fulguração parapsicosférica que me fez aproximar dela. Às vezes amor à primeira vista é por causa da fulguração. Naquela ocasião vi uma luz azul em torno do seu soma. Em pouco tempo ficou evidente nosso potencial de dupla evolutiva. Estamos juntos há 6 anos e temos uma filha que acaba de fazer 1 ano e possui uma luz que chama a atenção até de animais. Há 3 anos passei por um processo de recim e ressex muito sério. Desde então, minha mulher tem ficado cada vez mais distante, reforçando a priorismo, posturas antievolutivas e de autocorrupção. Como agir nessa situação? Pedir perdão, fazer as pazes e ver se pode caminhar junto. É o jeito. Vocês têm uma filha, né? Está fazendo 1 ano, não pode estar separando agora não é hora de separar. Então, banque aí, isso aí é um caso, banque a poliana. Vai lá, ajuda tudo que você puder. Isso é um caso de poliana, positivo. Vai lá, faça concessão e conquiste. Agora, precisa saber, porque você não explicou. O que há com a sua mulher? Por que ela está olhando você de lado? Deve ter algum motivo. Negócio de recim, ressex, precisa de ver o que houve aí, né? De modo que faça concessão. Abre a mão, ajude. Assistência. Lembre-se, tudo aqui é bobagem. Conceda tudo, você não está perdendo nada. A vida humana não tem nada definitivo, nada de eterno. Então você pode abrir mão de tudo que seja bom que tem aqui. Se a pessoa às vezes está exigindo aquilo, dê para ela, vamos ver o que vai dar. É isso. Dos males o menor, isso sempre vai poder ajudar. Vamos pensar nisso. Agora, vai até o ponto que você não seja cúmplice. Senão você vai ser comparsa da coisa errada. Aí tem que dar um basta, tem a hora do limite, estabelecer a fronteira. Mas até lá é preciso observar. No seu caso aí tem que examinar com detalhes. Eu não posso dar palpite apenas em cima de hipóteses. É preciso ver os fatos. Como eu não conheço, eu não posso opinar. Você comentou, já comentou várias vezes, hoje você também tocou nesse assunto, a questão da invisibilidade, né? Que você fazia às vezes isso até em Ipanema, andando lá em Ipanema e tal. O que acontece exatamente nesse fenômeno? Quer dizer, como é que a pessoa, a partir da energia, controla isso? Ela tem que começar a ter a sinalética que ela tem, o estado vibracional, e como é que é a paraperceptibilidade dela. Através daquilo que ela tem, dos fenômenos, ela domina o resto. Ela tem que ter autoconsciência disso. Paraperceptibilidade é autoconsciência. Se não tem, é bobagem. Agora, essa autoconsciência vai dar à pessoa autovivência. Essa autovivência, ela registra e vai caminhando, evoluindo, desenvolvendo, aumentando, progredindo. Isso é de todo dia, é trabalho para a vida inteira. Mas, por exemplo, você fala a questão do controle da temperatura da energia, né? Pode esquentar, pode esfriar pela vontade da pessoa na hora. Domina isso. E é instantâneo, imediato. em segundos. Mas essa questão da pessoa manipular a energia para ficar invisível, o que ela... Não, invisível, o processo que a gente faz é você fazer o encapsulamento. Você faz um encapsulamento seu e vai embora. Você não muda nada, a pessoa não está vendo você. Você não chama atenção. Agora, por exemplo, quando você quer ficar visível, é aquele negócio. Mulheres, cheguei. Você está entendendo? Você solta tudo que você tem. Aí chama atenção. Né? Sr. Valdo, isso aqui é a contração da energia? A expansão e a contração, é isso que seria? Como é que é? Peraí, deixa eu que eu te fiz uma pergunta.
No ciclo, o senhor falou expansão e contração. Sim. Seria um exemplo de A contração contração? é isso aí. Até um certo ponto, é o processo encapsulamento do encapsulamento, seria você se fechou em copas. O encapsulamento, essa coisa. Se tornar invisível. Você foi numa festa, daí a pouco a festa vira uma rave. Você se encapsula e sai de fininho. Isso é contração. Você não entrou nisso. Não briga com ninguém, abençoa todo mundo. Faz parte do serviço. Rave que eu estou falando são essas festas de tóxico que tem por aí. Às vezes tem uma festa e aquilo transborda, né? Lá para 1h da manhã, pronto. É igual lá, o bar da língua vermelha dos homossexuais de São Francisco, na década de 70, 60, 70. 3h da manhã todo mundo dançava nas mesas, em cima das mesas. Fazia parte do serviço. Agora era uma loucura, a alegria do povo e tal, a situação toda, e tudo drag king, homossexual, travesti, lésbica, um monte. Naquela ocasião era o maior centro de gays que havia nos Estados Unidos, quer dizer, no mundo. Né? O bar da Liga Vermelha, a Liga é aquela de colocar a meia na mulher. Agora a Liga Vermelha, né? Você vê o nível que era o bar da Liga Vermelha. Entende? Professor. Bem na cara da pessoa. Inclusive, semana passada eu assisti aquele filme Milk, não sei se vocês já assistiram, que mostra bem essa fase da década de 70, dessa reunião intensa dos homossexuais, inclusive da eleição, né, de um deputado lá para os Estados Unidos, que era o Harvey Milk. E mostra bem essa questão, né, que existia muito preconceito mesmo. Só que eles realmente eram meio exagerados. Eu estudei os processos dos homossexuais em São Francisco. Agora, eu ia em todo lugar com um monte de mulher. Inclusive, tinha gente de Hollywood comigo. Isso ajudava para atenuar o processo, porque senão... Eu era rapaz ainda, né? Tinha 30 e poucos anos, você sabe. Queria que eu fosse até galã na ocasião, então era um problema, né? Mas naquela época, inclusive, os direitos civis dos homossexuais, eles foram através de leis, né? Eles eu ajudei esse povo todo. Eu sou sempre favorável à liberdade de manifestação. Eu mesmo ajudei. Eu fui lá por causa disso. Queria examinar o nível que era. E entre as pessoas que foram comigo, tinha um homossexual de muito poder econômico, sabe? Nos Estados Unidos, quem tem dinheiro manda. Né? Então, esses aí eram líderes da história, abriam as portas. Então, a gente tinha muita defesa, senão eu não teria ido. Tinha um que tinha uma rede de negócio nos Estados Unidos inteiro, e era homossexual, baixinho. O cara era uma fera, como executivo, dono. Ele era o principal acionista do negócio todo. Um grande cara. Esse era primo de uma pessoa, minha amiga. Então a gente ficou tudo em família, você está entendendo? Para abrir as portas, porque senão não dava. Agora eu aprendi muito com isso aí tudo. Agora, São Francisco, naquela ocasião, era a capital de homossexuais do mundo. Era uma loucura. Eu não sei atualmente como é que é. Agora, isso eu estou falando é na década de 60. Fim da década de 60. Agora, nessa ocasião, eu conheci muito esse povo todo. Conheci a turma do, sabe? Love and Flower. Flower and Love. Agora, o que se passa? Tudo quanto era riponga, aqueles negócios todos. San Diego, entende? México. A parte do México, então, Tijuana, Cesta Basca, sabe como é que é? Rayalai, tudo isso, eu fiquei doutor no assunto, participei disso tudo para ver, para entender o processo da, vamos dizer, o problema social, né, do povo, que eu não tinha muita ideia disso, como é que era, a parte política, a sociologia da história. Com isso aí eu tive muita ideia. Agora, esse povo tudo tinha relação com o Wells Fargo Bank, que eu fui aprender como é que fazia o stock market, aplicar na bolsa, tudo com esse povo. Me ajudaram muito. Agora, eu também evitei muita coisa.
Você ia numa festa lá particular mesmo, uma par daquelas, no fim eu tinha que carregar aquele povo todo, cada um para casa, de um lugar para outro, levar o outro para o hotel, que não sei o quê, que eu nunca ficava totalmente entregue às baratas, e os outros estavam tudo. Entende? Às vezes era um jeito, porque lá, tudo movido a uísque, e o uísque de 12 anos, aquele negócio todo. Fiquei doutor também nessas coisas, que eu não conhecia nada, né? Eu aprendi para poder evitar. Como é que eu vou combater uma coisa que eu não sei? Eu teria que saber, foi isso que eu fui fazer. Meus negócios todos foram para examinar isso de perto. Agora, valeu. Agora, um lugar que era muito simpático, realmente, era Tijuana, com todos aqueles caras, era simpático, no México, que é junto, né, a fronteira, tudo, da Califórnia e tal. É muito interessante, na ocasião era muito interessante o povo. Tinha muita ideia nova, muita gente assim. E outra coisa, gente de grande cabeça, gente inteligente no meio, não era gente boba, não. Esses raialai lá para jogar a cesta básica tinham, cabeças impressionantes, aquele povo está lá. Muito cientista no meio e tal, todo mundo. Foi desse depois que eu tive contato também em Maryland, em Bethesda, em vários lugares desses, né? Silver Spring, lá em Maryland, que é tudo lugar de cientista, é da NASA, esse povo todo. Agora, eu aprendi um monte, valeu, eu devo muito aos americanos. Agora, foi esse povo lá, da costa mesmo, aí, leste, que queriam que eu ficasse lá e que eu caí fora. Mas eles queriam que eu ficasse para trabalhar na costa oeste, que era mais na Califórnia para o Oriente, a parte do Japão, da China, Filipinas, o processo do Hawaii, né? Esse negócio todo. E eu tirei o corpo fora. Mas tinha muita gente boa no meio. Eu aprendi muito com esse povo. Agora, no meio de tudo isso, tinha os loucos, né? Povo que morre mais cedo, povo que suicida lentamente, né? Suicídio lento. E outra coisa, tinha gente que não adiantava você falar nada aqui. Estava tudo envolvido. Agora, você vai num lugar desse, aquela atmosfera ali, se você não encapsular, você leva alguma coisa para casa. Eu nunca tive problema. Eu me encapsulava, fazia desassédio e vamos em frente, a desassimilação e acabou. Quando você foi para lá, o marido daquela sua amiga, que era empresário de Hollywood, ele já havia morrido, né? Já havia morrido. Agora, eu fui olhar o filme do MacArthur, mas eu não vi nada, não fala a parte do processo íntimo do MacArthur com as secretárias. Então, a Zéu, que era minha amiga, não aparece no filme. Agora, o filme MacArthur é muito sério, sobre o general. Agora, eles não exaltaram a parte melhor dele, que foi ter melhorado o Japão. Foi só uma parte só. Você chegou a ver esse filme? Foi só uma parte, só um segmento. Mas não tem o processo do Japão. Porque quando tem a rendição do Japão, aparece o cenário, as coisas todas, com o MacArthur funcionando, aquela coisa toda. Agora veja, a Zéu participou disso tudo, ela era secretária direta dele, olhava tudo, entende? Lá aparece uma ou outra ordenança e os generais dele, mas não vê o detalhe da coisa. Agora, eles precisavam de uma pessoa igual a Hazel, o apelido dela é Zelma, o nome dela é Hazel Morris. Agora, eles precisavam da Hazel devido à cultura dela. Ela era uma secretária multilingüe, culta, você está entendendo? Viajada, conhecia tudo. Agora, então, ela abriu as portas para mim de uma maneira impressionante, porque conhecia tudo do Japão. Você está entendendo? Agora, você veja bem, eu fui lá na década de 60. A guerra tinha acabado em 45, era menos de 20 anos depois da guerra. Então, eu vi essas coisas todas de perto. O Brasil, por exemplo, tinha pouca gente lá. Você veja, a primeira vez que eu fui ao Japão, a própria embaixada com a turma da Varig, eles me falaram, você é o 19º brasileiro em Tóquio. Você está entendendo que estava lá? Assim, estava lá ou residindo, ou trabalhando, ou passando uma temporada de trabalho. Nós éramos só 19 brasileiros.
na década de 60. Isso é impressionante você ver. Esse negócio dos decasseg, esse troço todo, isso tudo foi depois. Agora, eu estive lá antes. Agora, ali, essas 19 pessoas, era o povo da embaixada, gente da Varig, um ou outro que mexia com turismo, só, mais nada. Agora, a partir... Agora, todos esses eram brasileiros mesmo, não eram japoneses. Foi a partir da Zéu e da Ana que você conheceu o Sakurai, né? Foi. No Japão. Porque todas as duas já tinham feito tratamento com ela. Por exemplo, a Ana, que tinha mais de 40 anos, se olhar para ela e falar, não, tem 22. Você está entendendo? A Zéu tinha 70 e tantos, parecia uma moça de 50. Quando ela entrava naquele carro rabo de peixe enorme e ia dirigir, parecia uma menina de 30. Mas o cabelo era branco, ela deixava de propósito para mostrar a personalidade. Mas o jeitão dela, entende? A disposição era uma coisa. Agora, eu aprendi muito, porque elas viajavam à vontade, né, com a situação. Quando elas queriam, a Ana, por exemplo, tinha o caderno dela com endereço de 52 países, que ela conhecia na palma da mão. Agora, ela chegava num banco e falava o nome dela, vinha tudo quanto é gerente para falar com ela. Ela não tinha dinheiro dela, mas tinha letter of credit, que o marido deixou. Aquilo era uma conta que todo mundo queria segurar, você está entendendo como é que é? Então, ela não tinha muito dinheiro, mas também nunca ia faltar dinheiro até ela morrer. Cada letter of credit, quer dizer, as cartas de crédito, em qualquer lugar ela chegava, cada mês podia tirar tantos $1000. Isso em qualquer lugar do mundo. Você está entendendo? Uma loucura, né? Agora, americano tem muita coisa nesse sentido. Os próprios judeus fazem isso, porque o Dixpel era judeu, né? Agora, esse eu não conheci. E, indiretamente, foi o que mais me ajudou, esse povo todo. Porque ele é que abriu as portas para todo mundo, ele é que teve esse contato todo. O problema lá com o Ricasso, lá, o aviador, esse negócio todo que a gente teve contato, foi tudo por causa disso. Você está entendendo? Agora, hoje, eles fazem esse filme do aviador, etc., mostra as coisas todas. Eu vi o negócio de perto lá. Eu só não cheguei a falar com ele, porque o cara não recebia ninguém, porque você não podia nem chegar perto dele. Até chegar no quarto dele, tinha mais ou menos 5 salas que tinha que abrir. E ele é que mandava se abrir ou não. Você está entendendo? Para chegar perto dele, porque tinha medo de verme, germes, etc. Era um problema. Ele morreu meio alterado. Já estava bem velhinho o cara. A vida. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 121 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 49 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 3 recados: loja, balanço assistencial, William, qualificação docente, reaprendência, a mim, 40 manobras. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de falar um pouquinho com vocês hoje aqui sobre o entendimento maior do programa Amigos da Enciclopédia e também da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós vemos hoje a Enciclopédia da Conscienciologia como uma oportunidade evolutiva das pessoas se integrarem ao que hoje existe de mais avançado do ponto de vista do parapsiquismo e da erudição. E o programa Amigos da Enciclopédia é essa ponte que convida as pessoas a participarem, as pessoas que têm afinidade com esse nível de trabalho, para estarem juntas nesse projeto. Nós consideramos também o programa Amigos da Enciclopédia, a Enciclopédia da Conscienciologia, como uma cápsula do tempo proexológica. Então, uma oportunidade das pessoas se fixarem, se registrarem evolutivamente, multiexistencialmente, nessa linha, nesse trabalho de vanguarda. Então, aquelas pessoas, você que tem afinidade com esse trabalho, está convidado a participar disso. E, na nossa visão, o maior beneficiário, com certeza, é você, o amigo da enciclopédia, ou a pessoa que tem afinidade, devido aos processos de desassédio maior, tanto do nível intelectual, quanto também emocional e bioenergético. Então, esse é o nosso recado de hoje, um convite especial às pessoas que têm afinidade para se integrarem no trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. E lembrando do jantar que nós estamos oferecendo, como gratidão a todas as pessoas que ajudam a enciclopédia nesse primeiro encontro que ocorrerá
no dia 8 de março, no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, entre os dias 5 e 8, que é justamente o período do Carnaval, de sábado a terça-feira. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma parada durante esses 4 dias e poder fazer um levantamento sobre os resultados que ela vem obtendo na vida. Então, levantar os seus acertos, seus erros, suas conquistas, aportes recebidos, realizações e, a partir daí, estabelecer um saldo. Qual é o rendimento, a performance, o resultado que ela vem obtendo na execução da sua programação existencial. E, com isso, poder estabelecer um plano de ação para os próximos anos, no intuito de melhorar os resultados da sua ProEx. São em torno de 20 professores, com uma série de atividades e conferências, apresentações. E também uma apostila que foi especialmente desenvolvida para que a pessoa, então, ao final dos 4 dias, possa sair com esse balanço todo registrado. Então, contamos com vocês de 5 a 8 de março, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Obrigado. Obrigado. Aproveitando, pegando uma carona aqui, os professores e candidatos à docência que vêm participar da turma do Balanço Existencial podem aproveitar, esticar um pouquinho mais a sua estadia em Foz e participar da qualificação docente, que vai ocorrer do dia 11 a 13 de março, é um final de semana depois do final de semana do Balanço. Aqueles que estão nos ouvindo em casa, que não estão sabendo ainda das informações, podem ligar aqui para a recepção do CIAEC. Aqui o código de área é 45, o telefone é 3525-2652 e fazer a sua inscrição e obter mais informações. São apenas 14 vagas e a qualificação docente está excelente. Obrigado. Bom, pessoal, é mais para o pessoal aqui de Foz do Iguaçu. A gente está começando agora o curso com 5 Baia da Consis, agora às 15 horas, e temos ainda algumas vagas. Quem quiser participar, é só levar o conscienciograma, tá ok? Fazer a inscrição lá na recepção do CIAEC, com 5 Baia do conscienciograma, agora às 15 horas, na sala da Consius. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece agora na Páscoa, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Ele tem uma duração de 4 dias, em que nós trabalhamos intensamente as energias. Acho que vai dar para ver todas as fulgurações possíveis e imaginárias, sem nenhum tipo de pré-requisito. E o objetivo é a gente dar um punch, a gente dar um upgrade na nossa interassistencialidade, que é baseada na nossa capacidade, no nosso domínio bioenergético. No caso aqui, não vale as boas intenções. A gente tem que estar com as energias em dia. Então, maiores informações na recepção do CIAEC. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é endoconsistência, especialidade intraconscienciologia. Obrigada e boa tarde a todos. É interessante analisar os